Pessoal, estamos continuando. Essa aqui é a sexta tela, tá? Mas ainda faz parte da quinta estratégia, tá certo? Nós falamos aqui na tela 5, na tela anterior, sobre que uma das estratégias é mexer no preço. Mas para mexer no preço, nós temos que saber primeiro o custo. Não se mexe no preço sem saber o custo, certo? E aí eu dei simples exemplos ali em empresas de pequeno porte, né? Mas aqui já indo para uma análise um pouco mais avançada, um pouco mais criteriosa de empresas de médio para grande porte, é como calcular o preço, aliás, né, real do produto para que seja possível garantir aquela margem líquida real para o empresário. Então, lá na fórmula, vou começar aqui no meio aqui, lá na fórmula é preço de venda, que é igual, custo unitário, 100%, despesa variável. Mas como é que faz para mim descobrir o percentual das despesas variáveis? E aí eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Mais o total, mais o percentual das despesas fixas, eu também vou mostrar aqui, ó. E mais o percentual da margem de lucro, aí eu tenho que fechar aqui, né? Então vamos lá, descobrir primeiro isso aqui, ó. Para mim descobrir o percentual do DF, não é Brasília não, viu? DF é despesas fixas. Para eu descobrir qual que é o percentual das despesas fixas, eu pego o valor total, VT, valor total das despesas fixas. Aqui eu quero saber o percentual, aqui eu pego o valor total. Aonde que eu vou pegar isso aqui, professor? Lá no controle que as empresas fazem ao longo dos dias, dos meses, né? De cada desembolso que é feito. Para cada desembolso que é feito, existe uma conta contábil. Se você paga funcionário, é um custo indireto. Se você paga uma mercadoria, um produto, uma matéria-prima, é um custo direto, né? Então lá nessa lista de desembolsos que foi feito ao longo do mês, tem a descrição do plano de contas da contabilidade, que provavelmente você já deve ter aprendido em contabilidade. Mas se quiserem, eu posso também mandar a listinha do plano de contas, tá? É uma folha só, é umas 30 eu acho. Então, valor total, valor total das despesas fixas, que divide o valor total das vendas vezes 100. Esse cálculozinho aqui, eu vou descobrir o percentual das despesas fixas. Então, vamos lá. Para mim descobrir o valor total das despesas fixas, eu fui lá e descobri que ao longo do mês, no total, foi R$ 2.500. Professor, da onde tirou esse número aqui, ó? Eu não tá aqui, pessoal, não tá aqui. Eu fui lá no meu controle contábil e eu fiz uma análise. Aqui nesse exemplo, eu tirei da minha cabeça esse número aqui, tá? Mas não é da cabeça que vocês vão tirar. Toda vez que vocês forem fazer isso aqui na prática, vocês vão lá descobrir quais são as despesas fixas que vocês têm, tá certo? Vamos chamar de despesa fixa a água, a energia, o aluguel, né? Um exemplo. Então vamos supor que ao longo do mês você tem R$ 2.500 de despesas fixas e que as suas vendas totais desse mês deu R$ 10.000 vezes 100. Então aqui eu já montei. Aí eu venho para cá. Então o percentual das despesas fixas eu dividir 2.500 por 10.000 vai dar 0,25 vezes o 100 da fórmula. Então isso que eu quero descobrir, que é o percentual das despesas fixas, é igual a 25, ou seja, 25%. Tá? Então, esses 25% eu vou trazer para cá. Ó. Esse aqui é um outro exemplo que eu trouxe. Se quiserem colocar aí, tá? Aqui, ó, esse aqui é um exemplo. Então, eu acabei de dar um exemplo que o meu custo unitário de um produto qualquer custa R$10. O que nós acabamos de descobrir? As despesas fixas, 25% do faturamento total. Né? E agora vamos descobrir as despesas variáveis. É a mesma formulazinha aqui, ó. O percentual das despesas variáveis é igual aqui, ó. Venda total, valor total das despesas variáveis vezes 100, quer dizer, divide primeiro aqui, né? Valor total das vendas. Mesma coisinha, tá? Só que em vez de eu pegar as despesas fixas, eu pego as despesas variáveis, certo? E divido por 100 vezes 100. Eu trago para cá. Eu fiz os cálculos aqui, não nesse exemplo aqui, pessoal, presta atenção, saiu da minha cabeça, esses 2.500, esses 1.500, mas na vida real, na prática, para calcular um preço aqui de uma mercadoria, eu preciso saber o total das despesas fixas de uma empresa, o total das vendas variáveis de uma empresa ao longo de um mês todo, certo?
E cadê? Eu descobri que é 1.500. Então, 1.500 por 10.000, divide aqui, né? Vai dar 0,15 vezes 100, que é igual. O percentual de despesas variáveis é igual a 15. Eu multiplico aqui, ó, vai dar 15. Ou seja, é 15% o meu montante de despesas variáveis. E aí eu trago aqui para baixo, ó, 15%. E a minha margem de lucro, 10%. Professor, da onde você tirou esse 10% aqui, ó? Isso aqui é o que o empresário quer. Tá? Mas detalhe, essa margem de lucro aqui, ó, é o lucro líquido mesmo, certo? Porque imposto, água, energia, despesa, funcionário, matéria-prima, tudo aí vai estar embutido ou dentro da despesa fixa ou dentro da despesa variável, certo? Então, ou seja, eu estou garantindo que eu terei um lucro líquido de 10%, certo? Aqui pode ser 20, 15, 30 e aí vai, tá? Vamos transformar para cá então? Ó, qual que é o preço de venda? Minha mercadoria custa R$10, certo? Eu tenho uma despesa variável de 15%, eu tenho uma despesa fixa de 25% e eu quero ter um lucro líquido de 10%. Como que vai ser meu preço de minha mercadoria então? Ah, é R$10 mais os 10% aqui? Ah, é 10 mais 15 mais 25 mais 10? Também não é. Sabe por quê? Olha aqui, ó, 25 com 15, 40, com mais 10, 50, 50%, né? R$10 mais 50% dá R$15, ainda não é o preço que eu quero, tá? Vamos compreender agora por quê. Então, dentro dessa fórmula aqui eu já dei, preço de venda, qual que é o preço de venda aqui, ó? Quer dizer, qual que é meu custo unitário? Custo unitário, R$10, eu vou dividir dentro da fórmula, o 100%, qual que é meu percentual de despesas variáveis? Despesas variáveis, 15%. Mais, qual que é o percentual aqui, ó, de despesas fixas? Cadê? 25%. Mais o percentual da margem de lucro que eu quero ter, né? Que é 10%. Tá aqui. Então, vamos lá. Isso aqui de cima mantém, por enquanto. O 100% e o menos aqui mantém, né? E agora eu vou somar 15 com 25, 40, com 10, 50, deu 50%. Então eu tenho 100% de um lado e 50% de outro. Ah, professor, por que isso aqui? Não vou aprofundar muito, porque senão vai demorar aqui os vídeos e vocês provavelmente já devem saber disso aqui, né, na contabilidade lá, né? Então 100% menos 50 vai dar 50. Então o preço de venda é R$10 que divide por 50%. Quando você faz isso na calculadora, R$10 que eu divido por 50% é 50% igualzinho. Você vai achar um preço de venda de R$20, certo? Com esse preço de R$20, preço de venda, você vai dar conta de pagar o seu custo unitário de R$10 de mercadoria, você vai dar conta de pagar a sua despesa variável de R$15, você vai dar conta de pagar a sua despesa fixa de R$25 e você vai dar conta e você ainda vai ter um lucro, uma margem líquida aqui, ó, de 10%, tá certo? 10% desses R$20 aqui vai dar R$2, líquido, isso aqui é líquido. Aí você fala assim, professor, mas está errado, estranho, é melhor fazer daquele jeito então, estipular daquele modelo mais simples, estipular, comprei por 10 mais 40% e vender por 14%. Só que lá, pessoal, tem uma análise seguinte, que aquele custo que você está colocando lá, você não sabe dizer o que é custo unitário, o que é custo fixo, custo variável. Na realidade, lá você não está garantindo a sua margem de lucro líquido. Pode ser que lá dê para mais ou dê para menos, certo? O percentual. E aqui não, aqui você garante o percentual da margem líquida, que é o que as empresas de médio e grande porte faz, certo? E aí, pessoal, para finalizar aqui a dica 5, né, que nós estamos no quadro 6, mas ainda é referente à estratégia número 5. Eu quero que vocês copiem aí, eu vou ditar aqui, as principais. Quais são o item 5.3? Quais são as principais despesas ou custos variáveis? Avarias, multas, desembolsos com frete, comissão de vendas, impostos de todos os níveis, municipal, estadual, federal, embalagem, mão de obra da produção, certo? Esses são alguns exemplos principais. Item 5.4.
Quais são os principais exemplos de despesas ou custos fixos? Aluguel, água, energia, internet, mão de obra do administrativo, itens de limpeza, transporte, certo? Não é frete, frete é uma coisa, transporte é outro, só se locomover para um lugar para o outro. O vendedor, ou comprador, ou o dono. Item ponto 5, exemplos de margens de lucro. Preste atenção, senhoras e senhores. Média por setores. Eu fiz uma pesquisa por setor e eu cheguei à conclusão seguinte, que no segmento de serviços, em média, é de 50% a 70% de margem de lucro. Aqui, ó. Bebidas geladas, entre 10% a 20% de margem de lucro. Cesta básica, os produtos que compõem a cesta básica, como arroz, feijão, óleo, café, vocês podem reparar que, como é que se diz? Para quem é comerciante, né? Produto de cesta básica tem uma margem bem pequena. O arroz, o comerciante não ganha muito dinheiro com arroz, com óleo, com feijão, com café. A margem deles é pequenininha, tá? Porque a margem de lucro líquido de uma de margem de lucro, né? De itens da cesta básica é entre 10% a 15%. Dentro do segmento varejista, que é o segmento de supermercado, entre 25% a 30%. Segmento de frios, entre 25% a 28%. Segmento de higiene, pessoal, entre 30% a 35%. Segmento de panificação, entre 45% e 50%. E o segmento de lanchonetes, entre 60% e 65%. Tá? Então, se porventura isso aqui eu coloquei alguns principais aqui que a gente vai identificar fácil, né? Então, se porventura você um dia quer atuar no segmento varejista, essa aqui, 2020, mês de março, é a média do percentual de margem de lucro que esse setor trabalha. Então, vamos lá analisar. Vamos falar aqui serviços. Se você contrata um pedreiro para fazer um serviço qualquer, se todo o material ficou em R$10.000, provavelmente a mão de obra dele vai ficar em torno ali de seus R$5.000 a R$7.000, porque é 50 a 70. Então, se você comprou material e deu 10.000 e o seu pedreiro cobrou 20 ou 25 ou 30, tá totalmente fora da classe dele, que é da área de serviços, tá certo? Só se o cara for muito bom e você quer pagar ele, etc. Mas dentro da margem que é praticada no comércio em geral, é uma margem que esse cara vai cobrando alto. Se você sabe que a margem de bebidas geladas é entre 10% e 20%, ou seja, uma Coca-Cola vai ser em torno de R$6, R$7 por aí, 7 e pouquinho, talvez 8. Se você vê alguém vendendo uma Coca-Cola por R$10, esse cara está vendendo totalmente fora do seu percentual de mercado. Esse cara está vendendo muito mais caro. Cesta básica, e assim por diante, pessoal. Se você tiver o acesso da margem do custo unitário que esse cara pagou, tem como você calcular aqui de forma técnica, né, e dizer, olha, o ideal de você vender o seu preço de venda é o preço tal, tá? Então, eu falei tudo aqui, falei sobre serviço, bebida, cesta básica, segmento varejista, segmento de frios, higiene, panificação e lanchonete. Esses aqui são os principais, né, que a gente usa corriqueiramente do dia, que a gente enxerga corriqueiramente, né, pessoal? Então, é isso aí. Esse aqui é a estratégia número 5. Tá? Então, baixar preço é uma estratégia para vender, mas tente baixar o preço. Aí então, aonde que eu posso mexer, professor? O senhor falou, mas não falou o finalzinho. Eu posso mexer no preço? Sim. Então eu tenho que tentar, eu vou ter que sacrificar em algum lugar. Eu vou ter que tentar baixar o custo unitário. Se eu pago 10, eu vou tentar pagar 9, né? Se a minha despesa variável está dando 15% de margem, eu vou tentar baixar para 14, para 13, para 14,5, mas eu vou tentar baixar. Despesa variável, despesa fixa, aliás, se é 25%, eu vou tentar baixar para 24, para 23, para 20. E a margem líquida, se eu estou já sacrificando tudo para mim conseguir crescer na minha venda, se eu estou sacrificando tudo, eu também tenho que sacrificar minha margem, tá? Se é 10%, eu posso sacrificar por 9, por 8, por 5, que seja, tá certo? Às vezes é melhor ganhar na quantidade do que no percentual alto aqui e não vender tanto quanto o esperado.
certo? Então aí mais uma estratégia para dentro na fase de crescimento de um produto, tá certo, pessoal? Agora eu vou gravar para vocês a estratégia número 6, tá certo?